Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ontem meditamos sobre o sofrimento de Jesus em ver as multidões sedentas de Deus e perdidas pela falta de pastores. Hoje, vemos Jesus em ação, constituindo os 12 apóstolos, os primeiros trabalhadores dessa imensa seara do Senhor. Sabemos que depois virão mais 72. E hoje, qual é a nossa estratégia? Vivemos em um mundo que era cristão e agora não mais, mas uma lembrança da fé ainda permanece. Jesus nos envia para despertar os que estão dormindo, para reacender a chama do primeiro amor. Mas precisamos de pessoas dispostas a ser pastores, a se preparar para ajudar os outros. Ide as ovelhas perdidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta palavra é muito forte, sobretudo para nós hoje. Se trata do início da missão dos apóstolos. Jesus envia os 12 e diz: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Este anúncio significa: o reino desceu no meio de nós. O próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo e salva o seu povo da sua escravidão, de seus pecados. Os apóstolos deviam anunciar que este reino estava para se irradiar poderosamente em Israel e no mundo inteiro. Mas vamos colocar a nossa lupa hoje sobre as palavras: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus começa a missão a partir dos convertidos desconvertidos de Israel, a partir das ovelhas desgarradas que estão fora do aprisco, que um dia estiveram no aprisco e hoje não estão mais. Mesmo tendo conhecido o bom pastor, preferiram fugir, preferiram os montes da dor, como fala Santo Agostinho. Para nós hoje seria como dizer: procura os batizados que se esqueceram do seu batismo. Procura os cristãos que não colocam pé na igreja há anos. Procura os perdidos que esqueceram da sua fé. Precisamos de verdade reevangelizar os batizados, como muito falava São João Paulo II. De certa forma, falamos disso também no diário de ontem, apontando a extrema necessidade de pastores que, como os apóstolos, estejam dispostos a tudo, a deixar tudo, para irradiar o reino de Deus.
Jesus não está proibindo a evangelização do mundo, somente está mostrando o primeiro degrau dessa evangelização, que um dia irá desembocar na missão universal. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Mas essa santa explosão de evangelização deve começar pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Precisa que cada um de nós reflita sobre o que significa essa primeira ordem de Jesus. Não se pode supor que uma pessoa faça parte do rebanho do Senhor só porque um dia foi batizada. Precisa ver se esse batismo não virou uma brasa quase que apagada e encoberta de cinzas dentro do seu coração. Precisa começar a incendiar almas para Jesus, a partir de quem está apagado ao nosso redor. É verdade que não se pesca em aquário, mas tem muitos batizados que não colocam os pés na igreja há anos, e são exatamente esses que Jesus quer que sejam evangelizados por primeiro. O último anuário pontifício que o Vaticano pubblica todo ano e que apresenta os dados da Igreja Católica no mundo, este último anuário pontifício aponta que no Brasil há mais de 180 milhões de católicos. Mas o último censo do IBGE mostra que os que se dizem católicos no Brasil são 102 milhões. Como explicar esta diferença? O principal motivo, infelizmente, é que quase metade dos que foram batizados não se reconhecem mais como católicos. Vocês entendem como é grave isso? Porque é uma declaração consciente. Eu fui batizado, mas não sou católico. Quantas ovelhas perdidas tem por aí? E a coisa complica ainda mais se analisarmos a porcentagem dos católicos que frequentam a igreja. Segundo as estatísticas dos próprios órgãos da CNBB, da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, somente 5% dos católicos frequentam a igreja. Irmãos, isso significa que somente 5 milhões de católicos frequentam os sacramentos. E o restante 95% faz o quê? No máximo vão na igreja no Natal, na Páscoa ou nos casamentos. Olha um pouco o que fala a CNBB, Conferência dos Bispos do Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB declara que 70% dos católicos nunca coloca pé na igreja. 70% dos católicos nunca coloca pé na igreja. É a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, que diz isso. 70% dos católicos nunca coloca pé na igreja. Diante disso, é fácil entender a urgência do convite de Jesus: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, ide as ovelhas perdidas de São Paulo, de Milão, da Itália, ide as ovelhas perdidas do Brasil. Irmãos, nesses dias celebramos a festa de São Bento, fundador dos monges beneditinos. Sua história é iluminante. São Bento viveu em um tempo muito difícil. O poderoso Império Romano havia se desintegrado e nem cinza tinha sobrado. A Europa estava à mercê dos bárbaros, dos povos que desciam do nordeste da Europa, e tudo arrasava. Na Itália tem um antigo ditado que diz que onde Átila passava, e Átila, vocês sabem que era o grande chefe dos povos bárbaros, aonde Átila passava, nem a grama mais crescia. Átila era o chefe dos hunos, que devastavam a Europa e o norte da Itália. Era um povo de grande ferocidade e brutalidade. Tudo ficava arrasado onde eles passavam. Átila era chamado o flagelo de Deus. Pois bem, São Bento fundou pela Europa inteira nesse tempo inúmeros mosteiros,
como regra humilde e sábia: ora et labora, reze e trabalhe. E assim, no silêncio, ao redor de uma comunidade forte que eram os monges e os mosteiros, ia se agregando um povo simples e humilde, perdido e indefeso, um povo de pobres camponeses, e os mosteiros renovaram o tecido dilacerado da sociedade. O mosteiro se tornava um grande centro de oração, mas também uma escola e uma universidade, tanto que os monges copiavam os textos dos antigos poetas latinos e gregos e assim puderam chegar até nós estas obras de arte. Eles eram a tipografia daquele tempo. O que hoje temos da cultura grega e da China é graças a eles. Grande parte é devido a estes monges que com grande paciência copiavam estes textos à mão. No mosteiro se estudavam também as ciências da natureza. Poucos sabem que é mesmo um monge chamado Mendel que é o pai da genética moderna. Ele descobriu as primeiras leis da genética estudando as ervilhas, fazendo experiência na pequena horta do seu mosteiro. O primeiro desafio do mundo é levar o povo a orar de verdade e a trabalhar como se fosse oração, sabendo que é oração. Qualquer bem-estar, qualquer desenvolvimento vem através disso, depois disso. Falamos isso para entender o bem que a nossa fraternidade de evangelização pode fazer, se esforçando para ser um ponto firme de agregação das ovelhas perdidas da casa de Israel, da igreja de hoje. As nossas casas de acolhida podem ser um ponto firme em todos os sentidos, seja para os irmãos que se encontram perdidos nas drogas e nas ruas, seja para aqueles que ainda são escravos de drogas interiores, como o egoísmo, o fechamento, o sexo desregrado, o dinheiro, a compulsão do celular ou das redes sociais. As nossas fraternidades, as nossas casas de acolhida, podem se tornar astros que irradiam a luz de Jesus nessa grande escuridão do mundo. Irmãos, muito devemos pensar e refletir. Como posso ser esse ponto firme que irradia a luz de Jesus ao redor? Sem dúvida, cada um no seu canto pode irradiar a beleza da fé, mas podemos também dar-nos as mãos uns com os outros e colocar à disposição uns dos outros as capacidades profissionais que temos, além da nossa vivência cristã, que é o mais importante. Como posso consagrar esse mundo à oração e à santificação da vida cotidiana? Com esta pergunta no coração, vamos agora escutar novamente esta maravilhosa palavra que tanto nos estimula a correr na evangelização. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus.
Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Vamos anotar as frases dessa leitura e da meditação que mais nos tocam. Estamos prontos agora para escolher o propósito que nos acompanhe neste dia e que nos ajude a ser um farol de luz e esperança para os nossos irmãos mergulhados na escuridão. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Irradia a luz de Jesus ao teu redor. Paz e alegria a todos.
com Deus tudo se renova. Paz e alegria a todos. Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. E depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamarei ao mundo amor, o maior amor que existe. Busca todo o que se perdeu e leva de volta ao Pai. Toda escuridão passará e a luz de Deus vai brilhar. E a cada passo que eu der nessa estrada, o amor de Deus sempre vou proclamar. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. E depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamarei ao mundo amor, o maior amor que existe. Busca tudo o que se perdeu e leva de volta ao Pai. Toda escuridão passará e a luz de Deus vai brilhar. E a cada passo que eu der nessa estrada, o amor de Deus sempre vou proclamar. Proclamarei ao mundo amor, o maior